noches. Bienvenidos a este espacio regional de Facebook Live de Brahma Kumaris. Estamos transmitiendo para todos los países de Latinoamérica y varios lugares de Estados Unidos. Les damos la bienvenida en la ocasión de la celebración del Día Internacional del Yoga, que fue el 21 de junio, que fue celebrado muy intensamente a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, por los gobiernos, por todas las escuelas de yoga, por autoridades, por celebridades de todas partes del mundo, y sobre todo por la enorme población de practicantes que han hecho del yoga un estilo de vida. Entonces, hoy tenemos el honor de contar con la participación de Ken O'Donnell, que es nuestro coordinador para Latinoamérica de Brahma Kumaris. Ken es miembro de nuestra organización por los últimos 45 años, con muchísima experiencia en la práctica de meditación, ha difundido la espiritualidad y la meditación en el mundo corporativo, colaborado con los gobiernos de toda nuestra región, es también autor de muchos libros traducidos a varios idiomas, es un verdadero pensador profundo y un practicante de todo lo que nos enseña. Así que bueno, Ken, bienvenido. Estamos muy felices de contar contigo en este espacio. La verdad es que nadie mejor que vos para poder hablar de este antiguo yoga de la India, que sabemos que has explorado profundamente, has aplicado a tu vida y enseñás con tu ejemplo y con tu profundo interés de llegar al significado de cada cosa de la espiritualidad. Así que bueno, te dejamos en este espacio compartiendo tu sabiduría, tu experiencia y todos tus consejos también en relación a cómo el yoga es como un pilar en nuestra experiencia de vida y crecimiento espiritual. Así que Ken, bienvenido. Gracias, Moira. Es un enorme placer estar pudiendo hablar sobre ese asunto en este momento. Por un lado, una celebración mundial de la importancia de yoga, que fue el día 21 ahora. Y también nada más importante que entender su significado profundo en esta época de pandemia y que se realmente entendermos su significado maior, poderíamos estar um pouco melhor afrontando tudo o que está passando no mundo. O sea, é muito antigo, pero a la vez é muito útil no momento presente. E antigo significa que tem uma história, uma larga história em termos dela, se buscamos na história, inclusive a referência a yoga vem de há 5.000 anos. Isso é uma coisa provada e ao longo de muitos séculos e continua popular. Hoje há muitas formas de yoga e são todos derivados de uma única coisa que vou falar a seguir. Igual que todas as línguas, quantas línguas temos no mundo, quantos dialectos, e podemos entender as línguas como ramas de um árvore. Pero incluso os que estudam estas coisas dizem que todos os idiomas vêm uma raiz, tronco chamado indo-ariana, ou seja, é uma coisa que se prova, se o espanhol está conectado com a língua latina, é uma rama de línguas latinas. Da mesma maneira, se miramos o que se considera yoga, deve haver, não sei, umas 40 variedades hoje. Basicamente, há 4 tipos de yoga clássico, 5 de hecho. Um é chamado Jnana Yoga, ou seja,
estudio de los textos sagrados para tratar de crear una unión con el divino, pues que la palabra yoga significa unión o conexión. Otros practican bhakti yoga, que sería a través de la devoción, buscan esta unión con el divino. Otros dedican la obra de sus vidas para Dios y llaman eso de karma yoga. Hay otros que dedican así profundamente al estudio de la mente, al estudio del ser. Y esta rama de yoga se llama así Raja Yoga. Y de las yogas tal vez sea la más antigua, por lo menos históricamente, porque a unos 200 años antes de Cristo, havia um sábio, ou um pouco mais talvez, 300 anos, não se sabe exatamente, um sábio chamado Patanjali. E Patanjali escreveu um livro chamado Yoga Sutras, que são aforismos, assim, pequenos, mas são verdadeiras joias, em que ele praticamente codifica as práticas já de séculos, não? De yoga que havia na Índia. E chamou isso de Raja Yoga, ou Ashtanga Yoga. Ashtanga significa o yoga de 8 membros. E é interessante que paramos para pensar aqui, porque o que praticamos em Brahma Kumaris também chama-se Raja Yoga. Pero como Patanjali, esse sábio, ele estava fazendo esse trabalho de codificar algo que já existia. Brahma Kumaris vai para mais atrás aún. E incluso podemos afirmar que é um estudo do tronco dos yogas. E esta yoga de los 8 miembros de Patanjali, se vê muitas das formas de yoga que são derivadas disso. E eu vou explicar. Estes 8 passos, estes 8 braços, são, primeiramente, yamas, que seriam disciplinas externas, ou seja, abstinências ou práticas, coisas que tenho que fazer, por exemplo, na prática da não violência, de não comer carne, a prática incluso de não mentir, de abstinência sexual incluso. Era dos princípios dos yogis, a prática do celibato. Obviamente, esta parte de yoga foi ignorada em grande parte porque a gente não queria seguir isso realmente. Pero estava aí. Estas disciplinas chamadas yoga, yamas, disciplinas externas. Depois, umas disciplinas internas chamadas niyamas. Essas disciplinas internas eram como, digamos, de praticar a regularidade em la meditação, na prática de certos, a limpeza, a higiene personal e tudo isso. Uma série de práticas que acompanhavam a vida de yogi, digamos. E nesto Brahma Kumaris, praticamente as disciplinas que seguimos não são diferentes. E eu pratico Raja Yoga de Brahma Kumaris desde 75, ou seja, 46 anos. E eu também sou um estudante antes havia estudado muitas formas de yoga, não? E assim eu vou fazer um trabalho de associar
o que estamos haciendo en Brahma Kumaris y mostrar que es una cosa que viene del tronco, de la semilla de yogas. La idea era, si la persona estuviese siguiendo esas disciplinas, estaria mais preparada para uma vida yogi, uma vida mais interiorizada, uma vida mais profunda. Pero disso havia uma parte que ele indicava, chamada asanas, o terceiro membro deste corpo de yoga, o terceiro passo, asanas. E asanas são as posturas físicas. Ele incluso não recomendava todas estas posturas que se veia hoje. Simplesmente recomendava uma postura adequada para meditar. E a prática, digamos, de quedar em uma posição sem mover-se. E derivando disso, é isso que chamamos Hatha Yoga hoje em dia. As diferentes posturas. Ele indicou algumas, pero com o tempo foram criados. Eu chamava essas posturas com nomes da própria natureza, por exemplo, uma flor, um animal, se há uma postura de flor de lótus, que é como poner os pés em cima das rodillas, ou indicava a postura de um serpiente, ou seja, que dá savasana, chama. Padmasana é esse flor de lótus, savasana é esse que dá completamente como um serpiente estirado no suelo, não? Muitas posturas. E para nós outros, essas posturas, igual que as disciplinas necessárias para uma vida yogi, nós outros las consideramos completamente como a fundação de nosso processo de crescimento, ou seja, a pureza necessária em termos de nosso comportamento, digamos, o respeito e a não violência. Se queremos uma vida de paz, como podemos ser violentos de qualquer maneira? Essa é a lógica que se criou. Ou seja, como podemos, a la vez, cultivar a paz e no almoço estamos comendo algum animal que pagamos alguém por matar. Então, isso para nós outros é sagrado, as disciplinas, as práticas fundamentais para ter uma vida. Agora, para nós outros, as posturas não são físicas. São posturas do ser. E seguramente qualquer coisa que se vê no mundo espiritual é simbólico. Então, estas posturas, estas asanas, eram muito como simbólicos de um estado espiritual. Por exemplo, não é uma questão de poner o corpo em la postura de flor de lótus, apesar de que isso realmente ajuda a regular estes centros energéticos no corpo chamado chakras. Ajuda a parte física, sim. É incrível que estas posturas são extremamente úteis. Pero mais útil aún seria se eu pudesse colocar minha vida, colocar meu estado espiritual como uma flor de lótus, por exemplo. É simbólico porque a flor de lótus cresce no lodo, como em Brasil temos uma planta magnífica chamada Victoria regia, que é também parecida, a flor é parecida à flor de lótus. E esta flor de lótus, digamos, apesar de crescer no lodo, os pétalos não são tocados por la suciedade que está na água. Assim que é um símbolo de viver neste mundo
pero não ser tocado pela sociedade que está no mundo. Ou seja, é um símbolo de pureza e desapego. Então, mais vale viver ou treinar-se para ser assim do que simplesmente poner o corpo nesta postura. Há uma postura chamada Singhassana, não? Que a pessoa queda assim, com a língua hacia abaixo, assim. Essa é a postura de um leão, que também tem os seus benefícios para diferentes órgãos, para diferentes chakras, pero mais vale poder viver como um leão, ou seja, viver com a valentia, o coragem de um leão. Assim que Brahma Kumaris opta por esta parte mais espiritual. Por isso que Raja Yoga também é considerado o caminho real. Raja significa rei. Esse é o caminho de autossoberania. E a autossoberania nasce com estes princípios, como uma fundação de arranque, digamos. E depois, o treinamento por poner a vida em diferentes posturas. Atitudes são posturas da alma. Então, ter uma série de atitudes diante das circunstâncias e ter a flexibilidade, igual que para fazer as posturas físicas é necessário um corpo bastante flexível. Eu tenho um problema com a rodilha, é complicado, porque rompi o menisco. É complicado, a perna direita tem pouca flexibilidade. E com a idade perdemos a flexibilidade. Pero a flexibilidade interna não depende da idade do corpo. Assim que qualquer pode praticar flexibilidade interna para poder, igual que uno põe o corpo em diferentes posturas físicas, o ser se coloca em diferentes atitudes de acordo às circunstâncias. Se as circunstâncias estão exigindo paciência, então me pongo na postura interna que é adequada à paciência requerida. O quarto passo de Raja Yoga que Patanjali indicou em las Yoga Sutras, que incluso é interessante ler esses aforismos, pois são muito ricos. Ele indica a prática de pranayama. Pranayama é entendido, especialmente por as escolas de Hatha Yoga, como exercício de respiração. Pero se yama significa mais ou menos controles, os yamas são controles externos, niyamas controles internos, pranayama significa controle de prana. Prana também é traduzido como a respiração, pero mais profundamente é a força vital que nos dá a vida, e semejante ao chi de los chinos, não? El ki, tai chi. Tai chi, chi significa essa força vital, ou em hindi ou em sânscrito, prana. Agora, através de exercícios de respiração, que também todos nós outros podemos nos beneficiar, porque todos necessitamos aprender a respirar melhor, pero no sentido mais profundo, controle da força vital, isso podemos conseguir em nível espiritual se tomamos estas experiências como simbólicos do estado espiritual. Pranayama seria conseguir, ou seja, o controle da força vital, a força do corpo, a força da vida, através da consciência, não simplesmente através da respiração. Em nosso caso, hacemos uma sequência de pensamentos e começamos a criar isso. Então, vocês podem me acompanhar para sentir o que estou dizendo.
Primeiramente, vamos simplesmente observar o que passa ao redor, relaxar internamente e observar, porque o próprio processo de observação nos relaxa, desacelera os pensamentos. E depois, igual que estamos sentados na silla onde estamos assistindo esta charla, imagine um asiento sutil detrás del medio de la frente, donde está sediado la sede del proceso consciente. O sea, es donde yo pienso, siento, organizo todo, es donde todas las informaciones de los sentidos llegan. Y si estoy sentadito aquí, voy a observar incluso que mi propia respiración va a comenzar a normalizar-se bien, e é natural a entrada e saída do aire, sem pensar, sem força, sem intento de controlar, pero simplesmente sentadito nessa postura. E, em terceiro lugar, começar a considerar as qualidades mais profundas do ser, que paz, o amor, a felicidade. Eu sou esse ser de paz, eu sou esse ser espiritual, dando vida a essa forma física. De hecho, eu sou quem controla a força vital, através da consciência. Não simplesmente através de algum exercício físico, mas através de compreender como funciona. Se eu, o ser, não estivesse aqui no corpo, o corpo não estaria vivo. A diferença entre um corpo vivo e o mesmo corpo morto é a alma. E eu sou esta alma, e eu tenho um corpo. E quanto mais cultivo esta consciência, esta pranayama, este controle da força vital, é natural. Então, apesar de ter muitos benefícios de pranayamas, os exercícios de respiração, mais vale criar a consciência do ser e ter controle da força vital de maneira natural. Bueno, todo isso, de acordo a Patanjali, é uma mera preparação para a meditação, ou seja, a fundação dos princípios, as posturas, os pranayama, a respiração, e para nós outros princípios iguais, não são diferentes, pero para nós outros as posturas são atitudes, e para nós outros a pranayama é um estado de consciência de alma, que automaticamente e de forma natural controla a força vital, a vida do corpo. E aí chegamos à parte de meditação. E todos que meditam, também há inúmeras formas de meditação, assim. Eu estava trabalhando num livro mais definitivo sobre a meditação e há pelo menos 50 variedades de meditação no mercado, entre aspas. Digo mercado porque muita gente vende estas coisas, não? Como são verdades assim que não pertencem a nadie, seria como muito complicado para os yogis antigos cobrar por seus serviços. Não viviam nesse mundo comercial. Hoje em dia há tanto comércio e tanta coisa que se alguém paga $500 por um curso de meditação, quando na verdade que poderia aprender gratuitamente. Brahma Kumari, por exemplo, seguimos esta tradição antiga de não cobrar por classes de meditação Raja Yoga. Então, a meditação
Para Patanjali havia 4 passos. Estes mesmos passos, a única diferença, eu diria, é o objeto da meditação. Para Patanjali, o objeto da meditação de concentração era qualquer coisa, porque havia esta ideia. Se eu começo a concentrar-me uma llama de vela, ou concentrar-me uma roca, e concentrar-me em um árvore, e com o tempo me vuelvo uno com o objeto da meditação. Assim dizia Patanjali. E aí se dissolvia, digamos, a ilusão da separatividade, que somos todos todo. E Brahma Kumaris entendemos isso de outra maneira. Deus, por exemplo, para nós outros, a presença não é uma coisa física. Por lo tanto, Deus não é uma presença onipresente. Fisicamente, não está em cada partícula, não está em cada gato e perro, por exemplo, não está em los árboles e los mares. A presença de Deus é uma coisa mais espiritual, porque Deus é uma figura espiritual, é uma entidade espiritual, igual que nós outros somos almas. Deus também é uma alma. E nossa relação não é uma coisa física, é uma coisa de amor, de recuerdo. Por isso que devemos fazer esta distinção. Para Patanjali, nestes Yoga Sutras, em que descreve todas estas etapas, a primeira etapa de meditação era Pratyahara. Pratyahara. Pratyahara significa retirar-se, ir hacia dentro. Essa é uma coisa complicada, porque o que significa ir hacia dentro? Dentro de onde? Dentro do peito, dentro da cabeça, dentro de quê? E aí a gente diria, pero dentro do coração, pero não é o coração do corpo. Porque hoje em dia, a pessoa pode fazer transplante de coração e pôr válvulas de plástico. Incluso, quando começaram a ser transplantes, poniam corações de babuínas em seres humanos. Então, obviamente, não é o coração físico. Há muita poesia quando deixamos e traduzimos a poesia em pé da letra. Quando Romeu, por exemplo, dizia para Julieta, Julieta, te amo tanto, donde quer que eu vá, tu estás comigo, e meu coração, obviamente, se abrirmos o peito de Romeu, não encontraríamos a Julieta. É um sentimento, não é um hecho. Assim é nossa relação com Deus. É um sentimento sutil, porque não podemos tocar, não podemos ver. Mas o essencial é pratyahara, que significa desapegar-se, em outras palavras, desprender-se, ir mais allá das coisas. Agora, ir mais allá, outra vez, mais allá de onde? Eu ia hacia adentro de onde? Aí entramos em um mundo que transcende esse plano físico. Ir mais allá é transcender o mundo físico. E como hacemos isso? Primeiramente, creo este estado de consciência de alma e vou adentro, me considero esse ser espiritual movendo esta forma física, experimenta estas qualidades de paz, de amor, de felicidade, que são nossas qualidades inatas, são nossa herência divina. Começamos a cultivar essas experiências e, naturalmente, nos sentimos um pouco assim desprendidos delos acontecimentos externos.
De hecho, o desapego significa não ser afetado. Por isso que dá para estar nesse estado interno, em um lugar de muito movimento, porque não depende do lugar, depende de como estou, onde estou. Todos nós outros hemos estado em lugares bonitos, em um estado de humor feio. E também todos hemos estado em lugares feios em estado de humor bonito. Ou seja, não depende do lugar, depende do estado interno. E uma vez que começo a cultivar esse estado interno, e entendo que não necessariamente está completamente conectado com as coisas que passam, ou seja, quando há violência afuera, também sou violento, quando há confusão afuera, também estou confundido, quando há muito ruído afuera, também tenho muito ruído interno, não necessariamente. Cultivar este passo de pratyahara, de interiorizar-se, talvez seja a melhor tradução, já me dá uma sensação claríssima de que há dois mundos. Há um mundo externo, que está obedecendo suas leis e regras, e o mundo externo está completamente preso no momento que está passando, porque o passado não se vê, o futuro não se vê, solamente o presente que se move adelante. Pero o mundo interno não está preso, não tem que estar preso no momento presente. Pode estender-se, especialmente quando entendemos que esse ser interior é um ser eterno. Não houve princípio e não haverá fim. Ou seja, a temporalidade do ser é diferente da temporalidade externa, não? E desta maneira é possível desapegar-se de dolor, incluso no próprio corpo, é possível desapegar-se do ruído, da confusão, e não só desapegar-se, pero o desapego verdadeiro vem acompanhado por el amor. Então, quanto mais me vuelvo desapegado realmente, também me vuelvo amoroso e compassivo em relação aos demais. Assim, esse passo de desapego se vê presente em quase todas as formas de meditação, não? O primeiro passo de quase todas as formas de meditações parecidas, de desapegar-se, de relaxar, de começar a observar as coisas. É interessante que eu posso comentar que esta prática de mindfulness, que a origem de mindfulness é uma escritura atribuída ao próprio Buda, chamado Anapanasati-shuta, que significa sati é como mindful, é como ter consciência de algo. Anapana é a entrada e saída de aire, e sutra é escritura. Anapanasati-sutta. Isso é interessante porque se uno estudia o tipo de yoga que estava mais difundida na época que Buda nasceu, e Patanjali vivia na mesma área da Índia 50 anos antes de Buda, mais ou menos. Então, quando o Buda apareceu, naturalmente estava familiarizado, por isso que há tanta relação entre os tipos de meditação que nasceram com os yogis e a meditação que iniciou-se com os budistas. Muitos paralelos que se vê.
E há 4 maneiras de desapegar-se. Uno é simplesmente observar, que esse é o tipo de meditação, observar o juego da mente, observar o juego da vida, sem juzgar, sem tentar controlar, sem nada disso, simplesmente observar. E realmente, se uno logra fazer isso, se desapega e começa a sentir-se mais tranquilo e mais pleno. Por isso que há esta palavra atenção plena, característica de práticas como mindfulness e outros. Não é só mindfulness que pratica isso. Há uma outra maneira de controlar esse juego da mente retirar, remover os jogadores, deixar a mente em branco, tipo meditação zen. Interessante que a palavra zen é a forma é a tradução de uma palavra em sânscrito chamada dhyana, que é o 9º passo de Patanjali. Dhyana em japonês é zen. Interessante isso, não? Assim que dhyana, não? Dhyana é como meditação, traduzida é zen. E a prática de meditação zen, e outros também, não só zen, é deixar a mente em branco e mientras não haga atividades na mente, há paz, obviamente, que não há. É como uma vacação de pensar. É complicado, difícil conseguir, mas tem enormes benefícios em fazer isso. Uma terceira maneira de trabalhar com o juego da mente é substituir os jogadores. Ou seja, outro derivado, outro rama que saiu disso de Pratyahara era o uso de mantras. E mantras praticamente das meditações, a maior parte das meditações de origem hindu tem mantras. E mantras são palavras sagradas, incluso sílabos sagrados, como a palavra, o sílabo Om, ou a palavra Om. E ao entonar, ou cantar estas frases de uma forma repetida, uma forma compreendida, isso tem um impacto no estado da mente. Estamos substituindo a atividade mental por um mantra por algum tempo. E outra vez, é uma coisa assim, tem um impacto muito bueno, porque a pessoa se relaja bem. E o quarto tipo de meditação é que é treinar os jogadores que estão na mente. Essa é a forma que Brahma Kumaris nós optamos por esta quarta maneira. Treinar nossos trabalhadores internos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para criar de uma forma natural uma sequência positiva, uma sequência mais pacífica. Assim aí, se alguém diz que todas as formas de meditação são iguais, não é verdade, não são. Ou seja, este último tipo usa a mente, outros tipos observam a mente e outros tipos negam a atividade da mente. Ou seja, são completamente distintas. Apesar de que têm um objetivo que é tranquilizar o espírito. E tudo isso são derivados deste passo de Pratyahara. Agora, o sétimo passo
que Patanjali indicou, chama-se dharana, que seria concentração. Como o objetivo da mente é concentrar-se, não é concentrar solo por concentrar, é concentrar em algo. Para nós outros em Brahma Kumaris, isso é concentrar-se no divino, em Deus. Ou seja, eu me vuelvo consciente de alma e para simplificar, em vez de se concentrar, me recuerdo a Deus de uma forma ininterrupta. Isso seria concentrar. Eu estou com uma mente tão grande assim, com tantas coisas passando, e vou concentrando, hasta que tenho solamente a imagem de Deus frente a mim. Estabeleço uma relação, estabeleço uma conexão e começo a ver um intercâmbio. Eu, o ser humano, o Hijo, este aqui frente a mim, o Padre, Deus. E aí eu estava com uma mente tão gorda assim, de tantas coisas, aí começa a adelgar a mente e quedo com poucos pensamentos e poucos sentimentos e todos focados em Deus sem muita interrupção. É que se vê isso sim, é que significa yoga. Yoga seria a conexão entre o ser em seu sentido mais profundo e mais antigo. É a conexão entre o ser e Deus. E, de certa maneira, yoga tem um sentido parecido à palavra religião, porque religião, a ligação ou a conexão seria yoga. Então, religião seria ter esta conexão outra vez, ter este yoga outra vez. Significa também, significa outra vez, significa que em algum momento havia esta conexão entre o ser e Deus. E depois houve uma separação por qualquer motivo, e agora a necessidade de reconectar-se. Então, esta reconexão, este yoga, começa com concentração. Concentrar não é digamos, um acto de força. Ou seja, eu me obrigo a concentrar uma coisa. Não. Deus existe. É como se estivesse aqui com digamos, este vaso de água. Eu não tenho que produzir o vaso de água. Se tivesse que concentrar-me no água que está dentro do vaso, ao ponto de agarrar o vaso sem sacudir, sem mover a água, poderia. Eu não tenho que produzir o objeto da concentração. Uma maneira, ou seja, criar um Deus para meditar, eu tenho que vê-lo, tenho que reconhecê-lo, conhecê-lo e reconhecê-lo. E depois, o próprio Deus, esse ser maravilhoso, essa fonte de amor, paz e felicidade, está frente a mim. E eu estou simplesmente, assim, me fascinando por esse objeto da meditação. E, naturalmente, há uma atração, assim, entre os dois, porque há uma relação antiga. A relação mais antiga nossa é a relação com Deus. Ou seja, é a relação mais... Por isso que a gente busca por Deus. A gente busca por paz, mas a verdade é que estão buscando a fonte da paz.
que Dios, la gente busca la verdad, pero la verdad es que están buscando la fuente de la verdad. La gente busca amor, pero están buscando la fuente de amor, y todo eso es Dios. Entonces Dios está frente a mí, estoy concentrado en él. Ese es para nosotros, Dharana tiene ese significado. No es solo concentrar en cualquier objeto, es concentrarme en la fuente. El nono paso es dhyana. Disculpe, el séptimo paso, ¿no? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. El séptimo paso es dhyana. Dhyana significa meditación. Después de todo eso, después de concentrarnos, comenzamos a meditar de verdad. Y meditar sería mantener este flujo de pensamiento de forma muy estable. Si yo me concentré, ahora puedo mantener este estado meditativo de forma absorta. Él da el ejemplo de, digamos, si estoy con un recipiente recibiendo goticas de aceite y el aceite está cayendo de otro recipiente y está siendo recibido, estas goticas están cayendo de una forma uniforme y de forma bastante lenta, incluso y plena. Él llamaba eso de meditación, o sea, mantener un estado de meditación. Y para nosotros, eso es mucho más, si la parte de concentración es el encuentro, es, digamos, comenzar una interacción, la meditación sería para nosotros sería una conversación de corazón a corazón. O sea, yo mantengo esta secuencia de pensamientos de una forma uniforme, de una forma así consistente y lenta. Yo medito de esta manera. Yo medito usando esta conciencia. De esta manera, llegamos al último paso, que chama-se Samadhi. E Samadhi es el octavo paso, que sería total inmersión, total integración, total unión con Dios, para nosotros. Para Patanjali era simplemente total absorción en el objeto de la meditación. Pero para nosotros es Dios, ¿no? Yo, al concentrarme en Él, al comenzar a intercambiar los mejores y más elevados sentimientos entre el alma y Dios, yo llego a criar un estado en que estoy realmente inmerso. Então, tenho que mover aqui um pouco, desculpe. Assim, eso es nuestra posibilidad, digamos, el mayor ganancia, el mayor ingreso nuestro sería tener este estado en que estamos totalmente integrados con Dios, chamado Samadhi, inmerso. Isso que os yogis chamavam um estado de iluminação era muito complicado chegar a esse ponto. Incluso eles consideravam que levava vidas. E nós outros entendemos que não é uma questão de vida, é uma questão de compreensão e aplicação. Se eu compreendo os princípios de yoga, temos que
sentir una unión tal que no hay diferencia. O sea, yo soy ese ser espiritual, pero me siento tan cerca a Dios que las cualidades de Dios y mis cualidades profundas son parecidas. No son las mismas, obviamente, pero mi paz y la paz de Dios es la misma paz. Mi amor, el amor de Dios es el mismo amor. Ese es el estado de integración. Así que vamos a hacer una pequeña experiencia de meditación y ahí, de esta manera, vamos a ver si llegamos al fin de nuestra charla. Pero yo compartí, como he estudiado todo eso, he practicado como más de 45 años. Es como entiendo yo. Y si Dios es la fuente, si queremos la cosa más antigua, es la relación con Él. Y por lo tanto, yoga con Él sería el yoga más antiguo. O sea, la conexión con Él sería la conexión no solo la más antigua, pero la más elevada. Bueno, vamos a sentarnos de una manera tranquila en nuestras sillas y vamos a hacer por lo menos esos 4 pasos de Ashtanga, 8 miembros. Primera cosa, vamos a mirar nuestra vida como está, nuestra conexión con el mundo, las personas, la gente, los objetos. Y yo estoy en el centro de todo eso. Y hay una diferencia. Yo soy el ser interno y el mundo externo está sucediendo afuera. Automáticamente mi atención va hacia adentro, ese lugar donde yo, el ser, estoy localizado, ubicado. Alguns centímetros detrás del medio de la frente. E observo a vida desde aí. Sinto naturalmente que a força do corpo flui naturalmente. Sinto a respiração como natural também. Internamente tenho uma postura de paz, uma postura de tranquilidade. Não importa que passe fora. Eu sei que estas qualidades que tenho dentro mío não são movidas por lo que está passando afuera.
sea, nada y nadie puede robar mi paz, mi amor. Bueno, en la pantalla la mente visualiza esa fuente, ese sol espiritual maravilloso, ese Dios, que es el Dios de todos. O sea, aquel que todos recuerdan de alguna manera. Pero no es un sol físico de luz y fuerza y calor, pero es un sol espiritual de amor y paz. Entonces vamos a visualizar ese sol y hacemos esa conexión y quedamos mirando de una forma ininterrupta. Yo quedo mirando. E apreciando, e de forma ininterrupta. Isso chama-se concentração. E que digo a ele? Que llevo em meu coração para intercambiar com ele? Que diria se estivesse como estou delante de Deus? Que diria? Que palavras surgem em meu coração para fortalecer esta interação amorosa? Eu e ele, nadie mais. Com muita humildade quedo acá. No solo apreciando, pero recibiendo una fuerza, recibiendo una luz, una corriente de poder. Y poco a poco los pensamientos desaparecen. Poco a poco los pensamientos desaparecen. Y digamos, si nuestro intercambio fue acerca de paz, yo me vuelvo la personificación de paz. Soy paz, como Dios, sin pensar. Bueno, después de bañarse en esa luz, esta fuerza, podemos regresar a la normalidad de donde estamos. Y ahí llegamos aquí. No sé si hay alguna cosa a comentar, alguna pregunta, alguna cosa así. En primer lugar, agradecerte, Ken, por esta profunda explicación que nos lleva a comprender el sentido de la búsqueda, ¿no? A través del camino de Patanjali como antiguo Raja Yoga de la India y el Raja Yoga entendido en Brahma Kumaris, ¿no? Como esta posibilidad de
realmente poder tener esa experiencia de uno mismo y también de esta conexión con la fuente, ¿no? Con Dios. Así que bueno, me parece que muy interesante, muy profundo y muy significativo. Creo que para muchas personas que escuchan hablar, muchas veces la gente nos pregunta, cuando ustedes hablan de Raja Yoga, ¿se refieren a Patanjali? Y pudiste hacer una analogía y a la vez una distinción y la convergencia que existe también, ¿no? Entre ambos. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas o algo, Rubén o Marcia. Entonces, si no, con esto quiero recomendarles que puedan bajar la Meditap, una aplicación desde su Play Store, en la cual van a encontrar no solamente muchas meditaciones de diferentes temas que pueden practicar, también van a encontrar publicaciones en español, todo de descarga gratuita, y también van a encontrar allí la programación de diversos países de Latinoamérica, así que ahí pueden también ver la difusión de los cursos de Raja Yoga, un poco para poder hacer la experiencia de la que nos estuvo hablando Ken.